Olá pessoal, eu sou a Renata Dalpino, oncologista clínica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui de São Paulo e também do Grupo Oncoclínicas. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre os trabalhos com impacto em oncologia gastrointestinal como uma espécie de uma retrospectiva do ano de 2017. E óbvio que não dá para falar de retrospectiva 2017 sem comentar o famoso estudo IDEA, que foi inclusive plenária na ASCO desse ano, em que a gente quis avaliar se 3 meses, quando comparado a 6 meses da tradicional quimioterapia adjuvante para estadio 3 de câncer de cólon, era não inferior, 3 meses era não inferior a 6 meses. E o que se viu que globalmente como um todo, a diferença em termos de 3 meses versus 6 meses foi menor do que 1%. Porém, estatisticamente não se conseguiu comprovar a não inferioridade. Mas o que mais interessante aconteceu nesse estudo foram as análises de subgrupo, em que a gente viu que aqueles pacientes que foram classificados como tumores com estadio de mais baixo risco, estadio 3 de mais baixo risco, quem são esses pacientes? Aqueles que têm até T3 e até N1. E quem eram os grupos de alto risco? Eram os pacientes que tinham ou T4 ou N2. E aqueles pacientes que eram de mais baixo risco, realmente ficou um consenso entre todos que 3 meses parece ser tão eficaz quanto 6 meses, né? Ele não conseguiu mostrar não inferioridade. Porém, para aquele grupo de maior risco, o T4 ou o N2, realmente parece que 3 meses é inferior a 6 meses. No entanto, a diferença ainda permanece como sendo muito pequena. Uma outra análise interessante foi feita em relação ao regime escolhido, que o médico que colocava o paciente no estudo podia escolher se ele iria para Folfox ou Xelox. E nesse estudo, o que se mostrou é que realmente parece que o Xelox vai um pouquinho melhor. Ninguém entendeu ainda exatamente o porquê isso acontece, talvez porque a dose e intensidade da oxaliplatina seja maior no começo, isso ainda merece maior estudo. O segundo estudo de bastante importância na oncologia gastrointestinal foi o estudo FLOT4, um estudo alemão, que avaliou os pacientes com câncer de estômago, de câncer gástrico ou de junção esôfago-gástrica, que tinham mais do que um clínico T2 ou N positivo, e esses pacientes foram randomizados para fazer a clássica quimioterapia perioperatória que se fazia até então, que era com ECF ou ECX, ou então se investigar esse novo regime, que é o regime FLOT, baseado em cincloracil, oxaliplatina e docetaxel. Então, basicamente, esse estudo pegou mais de 700 pacientes, foi um estudo de fase 3, e randomizou-os para fazer ECF ou ECX versus FLOT. E o FLOT, ao invés de ser 3 opera e 3 ciclos, eram 4 ciclos, opera e mais 3 ciclos. O que se mostrou com esse estudo foi um ganho de sobrevida global, que era o endpoint primário do estudo, a favor do grupo que recebeu o FLOT. E esse delta de ganho foi de aproximadamente 15 meses, o que mudou a nossa prática clínica. É claro que não são todos os nossos pacientes com câncer gástrico ou de junção esôfago-gástrica que podem tolerar um tratamento com esquema triplo, com FLOT. Então, naqueles que não podem tolerar, a gente ainda permanece fazendo quimioterapia perioperatória apenas com uma fluoropyrimidina e uma platina. Bom, e o terceiro estudo de bastante impacto na nossa prática foi o estudo BILCAP, que foi um estudo que pegou pacientes com tumores de vias biliares, que podiam ser tanto colangiocarcinoma como adenocarcinoma de vesícula biliar, que foram operados. E esses pacientes foram randomizados, quase 500 pacientes no estudo, para receberem capecitabina, Xeloda, ou observação. E a dose da capecitabina nesse estudo foi uma dose além daquela que a gente costuma usar na nossa prática brasileira, que é a dose de 2.500 mg por metro quadrado por dia, enquanto aqui no Brasil nós costumamos utilizar 2.000 mg por metro quadrado. De qualquer maneira, esse estudo ele mostrou que, apesar de estatisticamente não ter atingido significância estatística, o P foi de 0,09, a magnitude de ganho a favor do grupo que recebeu capecitabina foi muito alto em termos de sobrevida global. A gente saiu de mais ou menos uns 36 meses e fomos para 52 meses a favor do braço que recebeu a capecitabina. Esse estudo então veio também modificar a conduta nos pacientes com tumores de vias biliares operados. Hoje acabou virando uma conduta padrão, até então a gente não tinha nada para se oferecer concretamente dizendo em termos de eficácia para esse tipo de paciente. Então esses foram os 3 principais estudos na oncologia gastrointestinal. Tiveram algumas coisinhas interessantes também, mas que não se adequam ainda ao Brasil, pois essas drogas não estão aprovadas para esse fim, que é a questão da imunoterapia, tanto em câncer gástrico em terceira linha ou mais, com que há um ganho real, porém modesto,
para esses pacientes acima da terceira linha, e também a questão do uso de imunoterapia em pacientes que têm instabilidade microsatélite independente do tumor primário, em que realmente esses pacientes podem inclusive ter um grande aumento de sobrevida, pacientes muitas vezes que já são refratários a tudo. No entanto, como eu mencionei, essas drogas, tanto os inibidores de checkpoint, por exemplo, eles não estão disponíveis no Brasil para o fim de câncer gástrico ou para tumores ainda com instabilidade microsatélite. Bom, pessoal, é isso. Esses foram os principais estudos que ocorreram no ano de 2017 pelo mundo afora. Obrigada!